Eu quero que vocês abram comigo a Bíblia de vocês no livro de Jeremias. Jeremias, o capítulo 9. O verso 24. Amém? Jeremias 9, 24. Diz assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? O que eu quero destacar aqui com você nessa noite, que o Senhor vinha tratando comigo, era a respeito dessa palavra-chave aí, que fala em me conhecer. Repita comigo, em me conhecer. Conhecer quem? Não eu. Conhecer o Senhor. E ele diz que isso é o que você deve se gloriar. Se glorie-se nisso, em conhecer o Senhor. E isso, o Senhor se agrada. É isso que fala aqui no livro de Jeremias. Mas eu não quero ficar só nesse versículo. O texto que a gente também vai usar está no livro de Isaías. Volta lá um pouquinho. Você está em Jeremias, voltando para trás. Voltando, né? Você vai ver o livro de Isaías. O capítulo 9 de Isaías também vai falar no versículo 2 o seguinte: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Para chegar nesse versículo aqui, eu voltei um pouquinho para o mesmo livro. Os dois capítulos anteriores, o 7 e o 8, ele vai contar uma história, né? Isaías vai compartilhar uma história em que ele, como profeta, ele recebeu umas instruções do Senhor e foi para um determinado rei daquela época, chamado Acais, e ele foi para Acais e falou a profecia, né? Falou o que o Senhor tinha dito, que tinha ordenado para ele falar para aquele rei. Eu não vou ler esses dois capítulos, porque senão vai ficar bem extenso. Mas se você chegar em casa e quiser entender melhor, você pode voltar esses dois capítulos e ler, certo? Nesses dois capítulos, eu destaquei apenas alguns versículos. O versículo 7... O capítulo 7, o versículo 7, vai dizer assim: assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Isso foi também uma palavra que o Senhor ordenou para Isaías dizer para aquele povo, em que a informação que o Senhor Deus deu para Isaías foi: vai acontecer uma guerra, tá? Tem dois reinos aí que vai vir e vai querer brigar. E aí você vai dizer para Acais que ele não se preocupe, que em todo tempo eu vou ser com eles, tá? Ele não precisa se preocupar. E Isaías foi falar essa informação que o Senhor tinha dado, essa palavra que o Senhor tinha dado. E no capítulo 7, do versículo 7, confirma isso dizendo: assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Então Isaías, nessa profecia, vai até esse rei e informa, né? Ele traz informações para aquele rei Acais, que pessoas planejavam possuir aquela terra, e Deus nesse versículo diz que ele não precisava, né? Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Acais, ele foi informado. Mas tinha um pequeno detalhe aí para fazer toda a diferença. Acais, ele não conhecia Deus. Ele não conhecia tão bem a Deus. Por intermédio do profeta que fez
que deu essa profecia para ele, ele também diz para Acais, pede um sinal. Vai lá e pede um sinal para Deus de que ele te mostre, né? Porque Isaías entendia que, como ele não conhecia, ficaria difícil ele receber aquela informação. E aí Isaías diz, pede um sinal. E Acais, no verso 12, Acais diz, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse, ouve agora, ó casa de Davi, poucos vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigardes também ao meu Deus. Então, Acais, ele se recusa a pedir aquele sinal para o Senhor, por conta desse pequeno detalhe. Acais, ele não conhecia a Deus. Então, ele se recusa por falta de conhecimento. E Isaías profetiza a Acais, porque o Senhor, se você ler lá no verso 7, no 8, o Senhor diz a Acais que ele leve com ele uma criança, e essa criança vai estar ela vai estar dando para aquelas pessoas um significado. E o significado daquela criança era já profetizando o que está lá no verso 9. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre o que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Aquela criança trazia consigo o Emanuel, que nasceria décadas na frente, né? Nasceria de uma virgem e daria o nome de Emanuel. Quem aqui sabe o significado de Emanuel? Deus conosco, você foi informado, né? Sobre este nome. Mas não precisa você me responder. Você conhece o Deus Emanuel? Pensa, o Emanuel, ele significa Deus conosco. Você foi informado do significado desse nome. Mas, verdadeiramente, Emanuel simboliza para você o Deus conosco. Ele representa esse Deus conosco. Porque o Emanuel significa isso, certo? Quando passamos por situações difíceis, reconhecemos o Emanuel na nossa vida. Quando passamos por por situações agradáveis, reconhecemos também o Emanuel na nossa vida. Quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal, você reconhece o Emanuel na sua vida, porque você foi informado. Mas isso ele precisa tomar conhecimento. Era isso que o Senhor ministrava no meu coração, porque muitas vezes a gente tem a informação. Eu, por exemplo, acho que desde os meus 13 anos, com o projeto PNL, né? Eu fui muito bem informada, eu fui muito bem instruída, né? Pessoas me ensinaram muito, mas tem momentos em que a gente caminha sozinho e a gente precisa praticar. Pessoas vêm, pastor vem, vários ministros vêm aqui à frente e nos apresenta Cristo. Nos apresenta o amor de Deus, o sacrifício de Jesus, mas são em momentos sozinho, na nossa caminhada sozinha, única, pessoal, em que a gente precisa se relacionar para verdadeiramente conhecer. Então, o que Isaías mostrou para aquele povo, e muitos deles não entenderam, foi, esse Emanuel aqui, ele significa Deus conosco. Então, só aquele símbolo ali representativo já era o bastante para aquele rei se sentir vitorioso naquela batalha. Mas ele não conhecia o Deus de Isaías, ele não conhecia o Deus que Isaías vinha profetizar para ele. Então, ele não entendeu muita coisa. E se você ler mais na frente, você vai ver que ele foi prejudicado por conta que ele não conhecia o Deus. Lá na frente também a gente vai ver que ele consulta Deus mortos, né, para ter a certeza. Então, ele não conhecia o Deus que Isaías foi apresentá-lo. E Isaías, nesse mesmo livro, capítulo 1, no verso 3, ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Então, Isaías, ele já via essa falta de conhecimento desde o início do seu livro,
desde o início do que ele estava compartilhando, ele já via a escassez desse conhecimento do Deus vivo, que as pessoas não o conheciam. E tem uma frase, né, muito conhecida de Albert Einstein, que ele diz assim: lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Essa frase é bem conhecida, né? E também no livro de Oséias, você não precisa abrir, o capítulo 4, verso 6, a parte A diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, isso que o Senhor vinha tratando comigo, porque assim, a gente vê muita coisa hoje em dia, né? A gente vê essas disputas, essas intrigas, muitas vezes em rede social, em televisão, até no cotidiano nosso. A gente vê, e tem coisas que eu me deparo assim, tão besta, a palavra é essa, tão besta, e as pessoas se deixam levar, se deixam intrigar, se intrigam entre si, por coisas que é só a falta de conhecimento. A falta de conhecimento, ela nos cega de uma forma, porque se alguém diz uma heresia, se alguém diz um falso testemunho contra o Senhor ou contra a sua palavra, basta você vir na palavra e conhecê-lo. Isso não é algo que está limitado a nós nos dias de hoje. Está aqui. Muitos aqui têm esse conhecimento na palma da mão. Está com você. Você muitas vezes bota debaixo do braço, vem na quinta, vem no domingo, com o conhecimento embaixo do braço. E muitas vezes tem até dúvida de algum assunto, mas será que é isso mesmo? Essa pessoa está certa? Essa pessoa está correta? É verdade? E eu vou sair, e eu vou procurar outro lugar, e isso não me adianta mais. Surgiu a dúvida? Vem para a palavra. Nela você vai encontrar a resposta para a sua dúvida. Nela está o conhecimento do Senhor. Então, não precisa você ficar em dúvida, não precisa você entrar em conflito consigo mesmo. Basta você pegar a sua Bíblia e ter esse conhecimento. Ele está liberado para você. Nos versos anteriores, vamos ver que Deus informou aquele povo através de Isaías, e agora cabia a eles obedecerem à instrução e buscarem conhecer a Deus. Amém? No verso 9:2, que foi aquele que eu li para vocês, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Fechando os capítulos anteriores, o povo que andava em trevas, ou seja, apenas em informações, né? Eles apenas eram informados, por isso andavam em trevas. Agora eles são agraciados com a luz do conhecimento. Essa profecia vem se cumprir décadas depois. No verso 9:6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso, décadas depois, nós vamos ver se cumprir. Porque isso é a confiabilidade da Bíblia, né? Confiabilidade bíblica. A gente viu isso na escola de líderes, né? Essa é a confiabilidade bíblica. O que foi profetizado se cumpre. E está para se cumprir. A volta de Cristo, ela é uma verdade a nós hoje. No verso 6 ele diz isso. Agora você vai comigo lá no livro de Mateus, que é onde a gente vai ver se cumprir essa profecia. Mateus 4. Mateus 4, no verso 12, vai dizer assim:
Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Amém? Então, essa palavra ela vem se cumprir com o que Isaías tinha profetizado lá atrás. Então, no livro de Mateus, se cumpre o que o profeta Isaías havia profetizado. Não é porque você tem informações sobre Deus que você o conhece. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Não é porque você tem informações sobre Deus que você o conhece. Se quer se gloriar de algo, se glorie nisso, em conhecer, não em ter informações. Foi isso que a gente iniciou lendo no livro de Jeremias. Que quer se gloriar, se glorie nisso, em conhecer o Senhor. Então, não em ter informações. Não se limite só em ter informações. Vá além, rompa com essas fronteiras, com esses limites e o conheça. Tenha intimidade. Quer ver? Eu queria que a minha amiga Carla estivesse aqui para ela me ajudar nesse quebra-gelo aqui, mas ela não está. Vamos ver se os filhos vão saber, né? É um pequeno representativo. Quem é o pastor da igreja? Pode falar. Jefferson. Como é o nome da esposa dele? Quem é o filho mais velho? E o nome das duas filhas dele? Estão afiados. Foram bem informados. Agora, eu não sei se os filhos vão saber responder, né? Porque a esposa, eu acredito que saberia. Qual é a cor preferida do seu pai? Vocês sabem? A cor preferida? Azul escuro, preto. É verdade. Dá para perceber. Dá para perceber. E o prato preferido? Carla saberia, não saberia? Carla saberia, não saberia? O que ele gosta de fazer no tempo livre? Veja só, por que essas perguntas? Perguntas, né, essas perguntas mais comuns, como o filho, ele traz o filho, ele traz a esposa, ele é o pastor. Nós somos informados sobre isso, né? Tivemos essas informações. Mas coisas mais pessoais, particulares, nós vamos saber só se ele compartilhar isso com a gente, né? Essa questão da Bíblia fica até fácil, né, César? Porque ele sempre diz que gosta muito de ler a Bíblia. Então, fica fácil, porque ele informou. Mas, vejam, há diferença quando a gente tem aquela amizade, né, quando a gente tem aquelas informações daquela pessoa e quando a gente convive com aquela pessoa. É diferente. Porque se a gente for perguntar algumas perguntas aqui comuns, algumas pessoas vão saber responder. Mas perguntas íntimas suas, só vai saber responder seu esposo, ou seus filhos, ou seus pais, porque são íntimos seus. Eles te conhecem bem, né? Assim seja, né, minha gente? Amém. Que conheçam mesmo, porque isso representa diálogo, né? Isso representa companheirismo dentro de casa. Amém? Então, as primeiras perguntas, como eu falei, a gente até saberia informar. Mas as mais pessoais teriam que ser pessoas que o conhecem. E assim também é com o Senhor. Você tem informações sobre ele. Recebemos várias informações sobre o Senhor. A Bíblia é repleta de informações sobre o Senhor. Mas os detalhes, o companheirismo, o socorro bem presente, a gente só vai saber quando realmente o conhece. Porque a gente sabe que quando a gente conhece a Cristo, muitas vezes você está numa situação, você não tem ninguém à sua volta, mas você tem o Senhor. E isso te basta, porque você o conhece.
E você sabe o quanto ele é suficiente naquele momento. Amém? Que assim seja na minha vida e na sua vida. Então, aquela cidade, ela foi abençoada em receber Jesus, o Filho de Deus, encarnado. Eles foram informados sobre o Messias, mas não o conheceram quando ele chegou. Eles foram informados que viria o Messias, mas não o conheceram até aquele dia. Naquele dia foi um marco para a vida daquelas pessoas, porque muitos esperavam um Messias totalmente diferente, né? A gente também já foi bastante informado sobre isso, que eles esperavam um rei, um glorioso, um cavaleiro do cavalo branco, e Jesus veio, como a gente bem sabe, uma criança que foi nascida numa manjedoura simples, que veio não para ser rei, mas para servir. Ele é suficiente. E essa é a explicação para a resposta à chamada de Jesus àqueles discípulos. Porque se a gente for mais na frente, Vitor, tu pode ir preparando aquele, tu sabe. Mais na frente, isso aqui eu sempre fui assim, eu sempre leio essa passagem encantada. Porque eu não sei como é isso. No 18, ele vai dizer: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E ele, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Gente, eu fico encantada com isso aqui. A simplicidade desse texto. Porque não tem muito arrudeio. A Bíblia ela não entra em detalhes. Ela só diz que Jesus passava, chamava, o povo largava tudo e vinha. Jesus passou, chamou, o povo largava tudo e vinha. E isso, eu fico encantada com a simplicidade e a riqueza desse texto. Porque talvez nos dias de hoje a gente mandasse esperar um pouquinho, vou ajeitar umas coisas, vou quitar umas dívidas, vou ajeitar minha mala, vou passar uma chapinha ali no cabelo. O senhor espera aí, que daqui a pouco eu venho. E aqui a gente não vê nada disso. Jesus passou, chamou, largava tudo e ia. Jesus passou, chamou, largava tudo e ia. E tem uma série que me encantou mais ainda nesse texto. E eu peguei uma pequena parte dela. Eu queria que vocês... Tá por aí já? Vocês prestem atenção nesse vídeo aí. Viu as corridas partas ontem à noite? O Davis correu como uma gazela. Os judeus não vão às corridas. Seu velho amigo Simão cuidava das mesas de apostas. Não somos amigos. Próximo. Tá certo, tudo bem, você não foi às corridas. Você ficou em casa? Eu fui ver a minha mãe. Isso me deixaria desanimado também. Ela pergunta quando você vai lhe dar netos? Não, ela não perguntou. Achei que seus pais não falassem com você. Eu tinha perguntas que não podia fazer para mais ninguém. A mãe de um filho com um talento como o seu deveria se orgulhar. Ela tem vergonha de eu usar um talento que Deus me deu contra Deus. Próximo. Você é bom em alguma coisa, encontrou uma forma de ganhar dinheiro fazendo isso. É simples assim. Deve ser bom viver num mundo tão ordenado. Nós vivemos no mesmo mundo, Mateus. Próximo. Além disso, o que mais você faria com uma mente como a sua? Mateus. Mateus, filho de Alfeu. Sim? Siga-me.
Eu? Sim, você. Mas... O que está fazendo? Quer que eu me junte a você? Continua andando, pregador de rua. Tem ideia do que esse rapaz fez? O senhor o conhece? Sim. Escute, eu mandei... O que você está fazendo? Para onde você pensa que está Gaius, indo? me solte. Você perdeu a cabeça. Você tem dinheiro. Quintus protege você. Nenhum judeu vive tão bem quanto você. Vai jogar tudo fora? Sim. Eu não entendo. Você não entendeu quando eu escolhi também. Isso é diferente. Não sou um coletor de impostos. Acostume-se com o diferente. Que bom que passei pelo seu posto hoje, Mateus. Sim. Vamos? Temos que nos preparar para uma festa. Você vai se arrepender, Mateus. Para que a tábua de pedra? Eu peguei sem pensar. Eu posso deixar? Não, fique com isso. Ainda pode achar utilidade para ela. Pra onde vamos? Para um jantar. Não sou bem-vindo em jantares. Bem, isso não será um problema hoje à noite. Você é o anfitrião. Amém? Se você não assistiu essa série, pode assistir, amado. Ela é bem profunda, né? E como eu disse para vocês, eu fico encantada com a riqueza e com esses textos, a gente começa a entender o porquê foi fácil para aqueles discípulos largarem tudo. Eles viviam apenas de informação. Mas agora eles o conhecem. E isso é suficiente. Jesus, ele foi suficiente para aquelas pessoas abandonarem tudo. Vocês têm noção do que é isso? Tudo. Pensa Jesus passando na frente da sua casa, dizendo, vem, e você não olhar para trás e ir. Me diz uma coisa, isso é suficiência? É você enxergar naquele homem, é você ver a luz entrar na escuridão da sua vida, e ao ponto de você deixar tudo e o seguir. Então, aquelas pessoas esperavam por um Messias totalmente diferente do que elas receberam. Elas esperavam um rei, mas ele veio servo. Ele era o Emanuel. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Filho de Deus. Ele é a própria vida. A vida para a sua morte, ele é a vida. Ele é santo. Ele é o Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Deus. Luz dos homens. Sumo sacerdote. O Messias esperado. O pão da vida que alimenta a tua fome. A água viva que mata a sede. Se você abrir lá no livro de João, no livro de João, capítulo 8, meu Deus, cadê o 8? O 8:12 vai dizer assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Então, esses versos que a gente leu, daqueles discípulos que largavam tudo e viam,
eles viram algo que muitas vezes eu e você não está conseguindo ver. Mas a gente precisa ver. E o Deus que operou naqueles dias, trazendo o seu Filho ao mundo para se revelar, Ele continua nos dias de hoje. Então, jovem, Ele continua o mesmo Jesus que sacia a sua fome. Mulher, Ele continua o mesmo Jesus que sacia as suas ansiedades. Homens, Ele continua o mesmo Jesus que sacia suas preocupações. Igreja, Ele sacia, Ele é o mesmo Deus que disse que em breve viria e vai voltar. Então, fica firme. Amém? A luz do mundo chegou na escuridão de nosso ser, na nossa cegueira, na incredulidade e trouxe a luz do conhecimento. Nada te impede de se relacionar, de conhecer ao Senhor. O véu, ele foi rasgado. Recebemos informações de todos os lados. A minha palavra para você, diga aí para seu vizinho, vigia. Vigia. Para não confundir essas informações com o conhecimento que você vem construindo no Senhor. Quem conhece o Senhor tem princípio. Não deixa ser levado por informações, pois conhece a fonte. Nós temos o privilégio de conhecê-lo e nós sabemos de onde jorra toda a fonte da água viva. Se seguimos o Senhor, Ele é suficiente. E não andaremos em trevas, mas teremos a luz da vida. Amém? Então, que o Senhor venha tratar no seu coração essa palavra, que foi algo que Ele vinha ministrando no meu coração há uns dias. E eu decidi compartilhar também com vocês para que essas informações, elas não sejam suficientes para você. Que essas informações, elas venham te levar a águas profundas do conhecimento no Senhor. Amém?